Em meio aos prédios de uma região central de Porto Alegre tem essa interessante área verde, esse espaço poderia estar mais bem cuidado, é verdade, entre dois bairros, o Floresta e o Moinhos de Vento, que eu vou te convidar para caminhar junto comigo em Destinos do Sul, onde desenho a nossa natureza, a nossa história e a nossa cultura. E eu já estou subindo uma escada nesse lugar que então é chamado o Morro Ricaldoni, uma área verde interessante no meio da cidade, com árvores já bem grandes. Tem uma passagenzinha aqui que vai numa outra rua, e aqui uma pequena praça. Eu até já encerrei, agora há pouco, uma caminhada pelo bairro Floresta. Já coloquei o vídeo, tá no canal aí. Pode me corrigir se de repente der algum problema e não tá no canal, mas é a ordem que eu pretendo colocar. Mas eu tô gravando no mesmo dia, nesse 21 de agosto, uma manhã de sol em Porto Alegre. Um friozinho já mais ameno. Vai esquentar um pouco, agora deve estar uns 18, 19 graus. E aqui a gente já tá entrando na rua Santo Inácio, onde tem alguns prédios grandes, modernos. Ali adiante tem umas casas preservadas. Vão ter outras que eu vou te mostrar aqui, que muitas casas antigas que existiam aqui nessa região aqui, que começou a se desenvolver urbanamente a partir dos anos 1930. Então o que está acontecendo é que algumas casas estão sendo, claro, muitas foram derrubadas e foram feitas prédios, outras estão sendo preservadas e colocando-se prédios atrás, comerciais ou residenciais, enfim. E esse primeiro trecho então na rua Santo Inácio, uma rua arborizada, com vários prédios altos residenciais, é um pouco mais moderna, vamos dizer assim. Fugiria aí da nossa questão do patrimônio histórico, mas segura aí que daqui a pouquinho tem umas casas antigas interessantíssimas. Depois a gente vai percorrer por ruas onde predominam ainda antigas construções, tem praça, parques, é claro, parque, já deve saber, quem conhece aqui já sabe o que eu vou falar, a gente vai dar uma passada por lá também. Enfim, tem muita coisa para te mostrar. E aqui já tem uma outra rua. E agora me fugiu, eu tô sem óculos, não leio a placa. Vamos pegar aqui um pouco dessas flores. Lá na ponta tem uma casa antiga. Também não dá para passar em outros lugares sem deixar alguns pontos para outras caminhadas. Tem uma casa antiga e logo ali se enxerga também, tem uma parte do Morro Ricaldoni. Tem uma vista, mas tem vegetação na frente. E como tá ali, naquele ponto que eu te mostrei também, tá gradeado. Parece que numa curvinha que ele faz ali, tem uma escada, mas também que não você tem mais acesso para botar a grade, porque realmente, às vezes a questão também é de segurança, de noite fica um ponto de escuridão, enfim, acho que deve ter tido muita reclamação se optou por fazer dessa forma, preservar aquela área verde e evitar essa circulação por ali. E aqui uma sobrevivente, uma casa que eu acho que parece continua sendo residencial, muitas das casas vão se tornando comerciais. Aqui já tem um tapume, ali tem não sei se deu pra ver, é um terreno liso, sem nada já, todo sem nenhuma construção. Provavelmente vai ser talvez mais um prédio, enfim. Não é um terreno tão grande, não sei se poderia sair algum prédio grande. Essa rua é Santo Inácio, em homenagem ao Santo Inácio Loyola, porque aqui tinha um terreno de padres jesuítas que queriam sair do centro, onde tinha um colégio Anchieta, lá do Museu Júlio de Castilhos, onde querem um baita prédio agora, ali é o colégio Anchieta, até meados do século XX. E a ideia inicial era, já tinha uma área, na realidade tinha um colégio lá e uma área de lazer aqui, de campo,
para trazer os alunos para atividades esportivas e talvez quisesse fazer uma nova sede aqui, mas acabou optando para fazer uma sede atual do bairro Três Figueiras. Então esse, em outros tempos, já foi um lugar onde os jesuítas, padres jesuítas, frequentavam com seus alunos, presente do Colégio Anchieta. E aqui um exemplo de preservação de um casarão, se não me engano, pertenceu então a família Bica durante, se não me engano, 8 décadas, pelo que eu vi. E a gente vai seguindo pela Santo Inácio, Guarajá, pegando algumas casas antigas, preservadas, servindo de moradia, inclusive. E vamos passar aqui, só passeando aí pelas ruas ou circulando nas suas atividades diárias, de trabalho, comercial, enfim. E aqui uma casa que foi recentemente revitalizada, restaurada, projeto de um arquiteto alemão, agora eu não vou lembrar o nome, pertenceu a várias famílias, mas eu não sei se foi um dos proprietários, foi o José Ricaldoni, o italiano que deu nome ao morro e comprou uma grande propriedade de terra, inclusive dos padres jesuítas. Eu vi que ele morava nessa esquina da Santo Inácio, onde a gente saiu com a Luciana de Abreu, mas não está entre os proprietários dessa casa. E essa casa, então, nós te mostrando ali, tá preservada, assim como essas outras, como esses prédiozinhos. Um desses também já foi na casa, era a vovó de um amigo meu. Enfim, se não me engano, acho que cor de rosa, ou lá tem um verde, dois, um rosa e um verde. Aí tá um pouquinho distante para ver, tem bastante árvores. Mas mais um lugar preservado, esse não tão antigo. E aqui já tem um tapume, onde vai ser um grande empreendimento, grande prédio do lado, que vai fazer, e aquela casa lá de trás vai fazer parte desse complexo. Então, só que aqui existia propaganda pessoal, aí tá restaurando para várias casas aqui, para fazer esses prédios comerciais, ou residenciais, não sei. Mas o fato é que ele também tinha algumas casas antigas sendo usadas até pouco tempo atrás, que tu pode ver, como eu te disse, pelo Street View também, né? Eu acho que eu comentei isso no outro vídeo, como estou fazendo direto, eu não sei. Se tu entra, exatamente, comentei no outro vídeo que se tu entrar no Street View, tu pode ver imagens mais antigas, de alguns anos atrás, e tu vai ver que ele tinha 2 casas que acabaram sendo derrubadas, mas uma foi preservada, assim como essa outra está preservada também. E essa aqui também, bem interessante. Com certeza tem muitas histórias por trás. Eu não pesquisei a fundo, eu sei que talvez tenha alguém que conheça bem a história, porque já foi feito algumas publicações, teria que pesquisar um pouco mais a fundo, contar com detalhes, bater um papo com o pessoal. Um lugar onde eu já circulei bastante. Agora eu deixei a Luciana de Abreu para trás, que está ali atrás, que é onde tinha essas casas que eu estava te mostrando, e já entrei na Barão de Santo Ângelo, onde tem muitas casas antigas preservadas que viraram empreendimentos comerciais. Casas realmente marcantes aqui nesse bairro, que sempre continua sendo um bairro com 1 metro quadrado de construção caro. Ou seja, quem veio morar aqui desde aí dos anos 1930 tinha um poder aquisitivo elevado e pôde fazer construções aí bem imponentes. E hoje alguns prédios imponentes também estão sendo construídos. Realmente, agora estou passando até uma então, semi-comercial, semi-residencial, e daqui a pouquinho a gente vai passar para a área mais agitada do Moinhos de Vento. De manhã deve estar mais calmo, sabe? Uma hora, outra hora eu faço um vídeo assim, só passando em silêncio, atrapalhando o pessoal, só para pegar o burburinho da agitação do bairro, ver se a gente consegue atravessar. Eu já te comentei algum outro conteúdo que a Luciana de Abreu era uma professora importante aqui da cidade. Ela tem 2 mãos, tem que olhar para o outro lado. E ela foi deixada na roda dos expostos.
Era um bebê que foi abandonado na Santa Casa. Não tinha lugar de deixar o bebê na rua, numa espécie de roda de madeira, girava e o bebê ia lá para dentro da instituição para ser criado, vamos dizer assim, por religiosas da Santa Casa. E aqui agora a gente saiu da Barão de Santo Ângelo, entrando na Dinarte Ribeiro, que tem alguns restaurantes, um movimento. O pessoal tá recém aí se preparando, passou, acho que deve ser umas 10h15, 10h20 agora, recém se preparando aí para um almoço. E a gente já vai atravessando na Dinarte Ribeiro, que foi asfaltada, antes que vinha aquele carro, mostrar um pouco das árvores também, que foi asfaltada não faz muito tempo, acho que 2, 3 anos atrás, até pouco tempo atrás tinha paralelepípedo, só optou por asfaltar. Vamos pegar aqui uma vegetação e vamos seguir por essa rua. Como diz, tem movimento, tem uns restaurantes, uns bares ali atrás, tem um aqui também, enfim. Tem bastante movimento, agora tem muito movimento, mas comercial, tem os caminhões passando e o pessoal alardeante passando com um cachorro, outras atividades que não tem tanto como esse movimento. Por exemplo, aqui na frente tem uma sorveteria que fica bem movimentada aí, de repente, de tarde, durante a semana, porque não, mas mais no final de semana. E aqui tem um prédiozinho bem interessante, antigo também, um café no segundo andar, uma hamburgueria embaixo, vários empreendimentos gastronômicos. E a gente vai agora parar de fazer essa propaganda só, pessoal, não, realmente é um lugar interessante, com alguns prédios, usufruindo então de prédios antigos, uns novos residenciais. Mas vamos entrar agora numa bela área verde aqui do bairro Moinhos de Vento. A Maurício Cardoso é o nome dessa praça, e é uma área verde bem interessante. Eu vou te mostrar um detalhe curioso que tem nessa praça. Enquanto tu vai ouvindo aí um pouco o som dos passarinhos, umas colunas aqui interessantes. A gente vai passar aqui, agora ele voa, tinha um sabiá ali. Sabiá não, perdão, bem-te-vi. Esse é fácil de conhecer, né? Mas sabiá é peitinho laranja. Ela tem uma cor amarela e preta. E eu vou te mostrar uma outra estátua que tem ali, para pegar o pessoal que está por ali sentado no banco, enfim, que seria um leopardo, eu acho que tem aqui, que é uma escultura. Ele está comendo um peixe. Não se tem uma certeza do que é e como ou quando foi feito, quer dizer, provavelmente quando se abriu a praça, mas não se tem mais detalhes sobre essa escultura que eu estava colocando e que animal é exatamente. É um felino aí de grande porte. A gente costumava chamar que isso aí, ou dizer que isso aí era um tigre. A gente vinha na Praça do Tigre quando minhas filhas eram menores, e a gente se mudou aqui para o Rio Branco, e às vezes vinha no parque, às vezes vinha então na Praça do Tigre. Um nome que a gente deu porque tinha essa estátua que minhas filhas achavam interessante. Então fica esse nosso registro pessoal aí, informal. Inclusive tem uns detalhes de quando foi urbanizada essa praça, e tem uns detalhes ali com expressão marajoara, talvez uma herança da exposição Farroupilha, que tinha um pavilhão do Pará. Alguém já comentou isso, esse detalhe. Na realidade é uma escultura, mas é um banco, dá para sentar aqui também. E a gente vai dar mais uma voltinha aqui contigo, enquanto conta um pouco da história do bairro, vamos dizer assim, porque aqui
aqui na volta tinha uma igreja em homenagem a São Manuel, e aqui era o Arraial de São Manuel, um primeiro arruamento que ligava então a Estrada da Floresta com o caminho dos Moinhos de Vento, atual 24 de outubro, a gente passa lá depois. E aí se foram feitas ruas que ligavam essas duas estradas, e aqui teria essa igreja, mas que não se sabe exatamente onde é que ela era. Pelo menos eu não consegui descobrir o ponto exato onde ela ficava. Talvez nessa rua aqui. Inclusive não tem nenhuma foto, ela foi destruída nos anos 40, 50. Aí eu achei um vídeo, um cara que fez um desenho dela, porque ele se lembrava, um artista, fez uma aquarela dela. Enfim, agora não vou lembrar o nome do artista, alguns detalhes. E, enfim, existia essa igrejinha e optou por demolir, era uma área escampada aqui, e aí depois é que ao longo, no começo do século XX, é que foi lançadas essas ruas, então, por onde eu passei, Luciano de Abreu, Santo Inácio, no segundo momento do bairro. O primeiro momento era se colocou a Félix da Cunha, que tá cortando ali na frente, não vou passar por ela agora, e a Heitor Timóteo, que é uma paralela. Então, essas duas ruas ligavam a Rua então da Floresta, depois virou Cristóvão Colombo, que está à minha esquerda, ou esquerda, e tu tá vendo aqui, quer dizer, para esse lado aqui, e logo ali à direita tem a 24 de outubro. Vou passar agora então por um outro ponto, também tem alguns cafés, né, bem interessante, aqui na Félix da Cunha, aproveitar que não vem ninguém, e vamos passar ali, o café tá aberto, o pessoal tá por ali, tem uma clientela, e tem um conjunto interessante de casas antigas. O pessoal está postando bastante empreendimentos gastronômicos. Realmente é um lugarzinho bem interessante para tu vir curtir, colocar uma musiquinha ali lá dentro. Às vezes temos apresentações musicais aqui também. É bem interessante, eu vou ter que falar aqui, mas é um lugar que eu gosto muito aqui, Livraria Pocket. Bem interessante o espaço, lugar valorizado, turístico, vamos dizer assim. Aqui na frente tem um prédio que marcou na cidade, construído há uns anos atrás, lá no destaque, já está na história, que é o antigo Sheraton, hoje o Hilton. E um presente dado para o irmão meu no meu casamento foi a noite de núpcias aí nesse hotel, já faz tempo, mais de 20 anos, enfim. E esse lugarzinho aqui tem esse prédio antigo, que era da família Ritsu, era uma imobiliária, agora tem uma loja chá, mas tem um pátio aqui, hoje um lugar chamado Casa Pátio, tem um pátio, temos empreendimentos comerciais. Eu vou só dar uma passada, agora a gente dobrou na Padre Chagas, eu vou te mostrar só um pouco desse lugar. A gente vai seguir adiante pela Padre Chagas e eu vou te mostrar mais um outro ponto. Aqui de novo está na Dinarte Ribeiro, que tem essa casa aí que estão reformando. Recentemente era um restaurante aí, mas aqui eu tive o meu primeiro emprego, era um escritório de engenharia aí, faz tempo também. Enfim, alguns meses só que eu trabalhei aí, que a avenida, a Rua Padre Chagas, e depois a gente vai passar por ela um pouco mais adiante. E aqui tá de olho novo de frente pro hotel. Um detalhe do dia a dia aí, que tem um ônibus grande aí e uma movimentação, aliás 2 ônibus aí, e eu não sei se é do time ou de torcedores, provavelmente do Flamengo, acho que sim, já falaram. Tem um agito aí, havia o nome realmente, delegação do
Clube de Regatas Flamengo, que ontem teve aqui em Porto Alegre e venceu o Internacional por 2-0, eliminando aí os colorados da Copa Libertadores de 2025. Aí passou uns buzinando, deve ser os flamenguistas ou os gremistas, secador, enfim. Mas detalhe aí do dia a dia do bairro, para mandar um abraço pessoal do Rio de Janeiro, deve estar vendo, acompanhou aí, o Flamengo em Porto Alegre, inclusive teve um jogo no Campeonato Brasileiro também, no ano passado. Então tem gente que parece que ficou direto aí, torcedores de delegação, parece, eu não sei exatamente o dia a dia. Mas enfim, agora a gente já está chegando, desceu a Félix da Cunha, que voltou, não para Félix da Cunha, mas para Olavo Barreto Viana. Félix da Cunha se transforma, depois passa Padre Chagas, passa a receber o nome de Olavo Barreto Viana. Como eu te disse, depois a gente vai passar um pedacinho ali pela Avenida Padre Chagas, porque agora a gente está chegando aqui no nosso parcão. Eu vou te mostrar um pouquinho de barulho. Esse prédiozinho, hein? Prédiozinhos antigos que tem aqui ainda no Moinho de Vento. E aí, T3, já peguei uma época esse ônibus algumas vezes. Enfim, em outros tempos, circulei pela Guete, em direção à Zona Sul. E agora a gente está chegando na 24 de outubro, uma data aí da Revolução de 30. Mas antes, vamos aproveitar que fechou e vamos embora pegar um carro ali. A estrada dos Moinhos de Vento. E agora a gente vai chegar então. A placa está identificando os turistas, para quem não sabe, né? O Parque Moinhos de Vento, carinhosamente chamado por nós de Parcão. Eu fiz um vídeo sobre o nosso Parcão, contando a história dele faz tempo já. Já não teve tanta visualização, pessoal, já que um monte de gente fala do Parcão, pessoal, mais um vídeo, não dá bola, talvez, não sei. E contando um pouco das minhas vivências também, né? Um pouco desse testemunho pessoal do que eu passei nesse parque. Inclusive, eu vi na inauguração desse monumento em homenagem a Castelo Branco, um dos presidentes militares, que foi construído, inaugurado em 79, se não me engano é essa data. E eu era guri, andava passeando para lá e para cá. E aí resolvi ver, vinha o presidente inaugurar, já era o Geisel. E aí vem o pessoal caminhando aqui no parque, bastante gente movimentando essa manhã de sol, uns tempos meio nublado, um pouco de chuva também. Acho que talvez amanhã, no fim de semana, vai chover um pouco, mas é um dia bem bonito. De sol, era um dia só, eu fazer então um conteúdo aqui em Porto Alegre. A gente vai sair de novo para o interior, aí tem muita coisa interessante, conteúdo de outro tipo, não só esses de caminhada aqui, mas agora eu estou passando justamente nesse ponto, nessa elevação. Tinha até os anos 50 um pavilhão social, uma espécie de arquibancada para tu ver corridas de cavalo. Isso mesmo. Quando eu tô te mostrando que tem um playground novo aí, foi feito há pouco tempo aí, com brinquedos modernos, mas algumas atualizações do parque. Eu não vou pegar só uma parte, que eu vou voltar para as ruas, tá? Não vou pegar todo o parque. Se quer ver um pouco mais, vê esse vídeo antigo aí. A gente ainda passou uns 2 anos que eu voltei sobre o Parcão. Mas aqui tinha então o Prado Independência, um antigo hipódromo com corridas de cavalo, que foi construído, inaugurado em 1894. Inclusive existiam outros prados na cidade, no Menino Deus, no Navegantes, no bairro Santana. Outro bairro, de repente a gente pode dar uma atenção, fazer uma caminhada, e compor aí com o, como é que eu vou dizer, com o Parque Farroupilha, essa redenção. Eu já tive, acho que mostrando recentemente, fiz conteúdo sobre os chafariz de Porto Alegre, e eu mostrei alguns chafariz também do Parque da Redenção.
E também mostrei outro chafariz num outro ponto, onde eu vou passar hoje. Então segura nesse vídeo. Se não viu o vídeo, só tá vendo um dos nossos primeiros vídeos, vamos achando aí na internet, enfim. Não sabe, mas quem acompanha sabe. Um conteúdo, um vídeo que eu fiz sobre um lugar, fiz 2 vídeos sobre chafariz de Porto Alegre. E a gente tem um que eu fiz num ponto que eu vou chegar aqui no final desse vídeo. Tem um outro lá sobre chafariz do Centro Histórico de Porto Alegre. Então tem muito conteúdo, tem uma caminhada no Centro Histórico, é bem interessante também. Esse aqui já é o 6º vídeo que eu faço nesse estilo de caminhada pela cidade. Eu faço também em outros lugares aqui do Rio Grande do Sul. E a gente segue também um jeito de mostrando os lugares e assuntos interessantes, naquele formato que a gente vinha mantendo. E agora a gente está saindo então do Parque Moinhos de Vento, então, onde era o Prado, que foi mais importante. Os outros acabaram fechando e acabou sendo esse o único até sair daqui e ir lá para a região onde ele está hoje, que é no bairro Cristal. Aqui uma banca de revista com também vendendo uns cookies também, uma reinvenção. Agora a gente vai passar aqui, tem um Banco do Brasil de novo pela Luciano de Abreu, subindo a 24 de outubro, pegar um pouco de movimento. Aqui tem um prédio antigo, ele está avançado aqui na calçada em relação aos prédios mais modernos. Esse é uma calçada mais estreita e depois se alargou a rua. Parece que houve um alargamento da 24 de outubro e os prédios mais modernos fizeram já um recuo. Modernos aí, ao longo do século XX, década de 60, 70 talvez, esse aqui. E ali do outro lado, prédio já dos anos 40, 50, já um pouco antigo, já tem uma certa idade. Um patrimônio da cidade, mais prédios grandes assim, alguns prédios pequenos de 4 pavimentos, até que parecido com o que eu te mostrei logo ali lá no Barreto Viana. Alguns já sucumbiram, deram lugar a empreendimentos mais modernos, mesmo sendo um prédio aí, não uma casa. Os prédios maiores, sim, eu acho que vai ser difícil, acho que vai nos acompanhar ainda durante muitos anos para residencial, tá? E aqui uma sinalização turística, as placas marrons, para quem não sabe o que é marrom, sinalização turística, deve ter percebido isso, é claro, mas enfim. E a gente vai subir então pela 24 de outubro, que se chamava Estrada dos Moinhos de Vento, que começava onde tinha um moinho de vento do Barbosa. Eu te comentei essa história no vídeo que eu percorri. Comecei na Praça Júlio de Castilhos, que está um pouco logo ali na frente, percorri o bairro Independência e bairro Bonfim. Te contei um pouco da história onde tinha esses moinhos de vento. Então eu vou aproveitar que fechou recentemente o semáforo e vou aproveitar ele. Ainda tem 13 segundos para atravessar aqui, acho que vai dar, tá? 24 de outubro, um pouco contra o sol, pegando aqui geral para já entrar na Hilário Ribeiro. Eu vou te mostrar um prédio que está bem interessante, uma casa antiga que sempre que eu passei, porque todo o tempo que eu passei, porque sempre teve preservada, teve vários empreendimentos comerciais, e agora eu tô vendo que tem aí uma loja de roupa e tá, eu vou nem dizer revitalizada, porque ela estava interessante já, mas foi dado feita uma reforma e agora está melhor ainda, está bem valorizada. Eu acho até que essa parte de ferro que foi colocada depois, respeitando ou valorizando essa arquitetura antiga, que tem um pouco sol ali. Tem até um mosaico interessante ali. E a gente vai seguindo aqui pela Hilário Ribeiro
E daqui a pouquinho a gente vai entrar na Padre Chagas. Uma época até eu frequentei aí um coworking que tem nesse prédio aí. Coincidência é que depois eu vi, tempo depois eu voltei, só fiz algumas horas aí. E tinha uma empresa de engenharia onde eu tinha trabalhado como funcionário. Não é aquela da casa, é uma outra. Enfim, tem até um café conhecido, o Banco do Brasil também. Um pouquinho aí do dia a dia das opções tem, mas uma sorveteria. E eu vou entrar de novo na rua que homenageia nosso padre Chagas, que foi, além de ser padre, ele também apoiou os farrapos. Aqui um pouquinho da visão da rua. Onde a estrada está, vamos ter que esperar um pouquinho aqui. Que dá então aquele cortezinho ao primeiro, né? Então tá bom, quase na sequência. De mostrar a sequência ali, ou essa parte da Hilário Ribeiro, toda essa arborização, essas árvores frondosas, alguns jacarandás. Como não está na época das folhas, a gente acaba não reconhecendo tanto. Eu sei que essa aqui na frente é a jacarandá, fica com as folhas, as florzinhas roxas, a partir do final de outubro. Eu sempre digo pro pessoal, quando começam a florir os jacarandás, está na hora da Feira do Livro, na Praça da Alfândega, em Porto Alegre. Sempre a sombra dos jacarandás, que também é um símbolo dessa feira. Mas eles estão por toda a cidade. O bairro Rio Branco é bem forte, no Bonfim, aqui no Moinhos de Vento, cidades também no interior. Pode fazer de novo um vídeo aí homenageando os... ou fazendo referência e falando para ti sobre os jacarandás. E agora já se subindo então pela Avenida Padre Chagas, estava te falando, era um padre que apoiou a causa farroupilha. Depois ele foi inclusive político, deputado da Assembleia Constituinte da República Rio-Grandense. Inclusive aqui ó, tem um prédio que tá até botou o nome Padre Chagas. E a gente está subindo, pegando esse trecho final da Padre Chagas, né? Então, comercial, agora tem uns bares aqui, mas tinha, agora saiu aqui. Enfim, a hora de manhã tá, umas coisas estão, empreendimentos gastronômicos estão fechados aí. E tá saindo mais uma grande obra de um prédio que restaurou um conjunto de casas que tinha ali na rua Fernando Gomes. Tem uma bombezinha interessante aqui, que tem, que é essa rua que a gente vai chegar agora. E esse Padre Chagas, então, inclusive, tudo o que ele fez na igreja, na realidade ele foi teve um cargo na hierarquia da igreja, mas do novo país, na República Rio-Grandense. E todos os atos dele foram depois revogados. Terminou a República Rio-Grandense pela estrutura da igreja, vamos dizer, do Império do Brasil, que inclusive ela era, vamos dizer, fazia parte do Estado, né? Antes da República, da proclamação da República, o poder moderador era basicamente representado pelo clero, fazia parte do governo, vamos dizer assim. E o Padre Chagas acabou então tendo revogado os seus atos como padre. E claro que a Constituição, as leis da República também não valiam mais, enfim. História resumida só desse personagem que dá nome, essa rua Padre Chagas. Às vezes dá vontade de falar com mais detalhes desse personagem, mas a gente quer comentar muitas coisas contigo ao longo da trajetória. A gente vai caminhando, vai falando e vai mostrando, enfim. E tem que resumir pra gente se dedicar a essas histórias em outros conteúdos aí com mais detalhe. A gente está fazendo, como te explico, pela Fernando Gomes, tá? Até fiquei devendo alguns personagens aí, a quem as ruas homenageiam, algumas outras ruas aí, talvez tenha faltado. Aliás, tu sabe mais coisas sobre essa história, dá uma olhada, dá uma comentada aqui, participa, contribui também. E eu dei uma folhada, às vezes tem só referências, poucas referências sobre essas homenagens.
Mas eu tenho consultado bastante, eu gosto muito, que é o livro Guia Histórico das Ruas de Porto Alegre, do Sérgio da Costa Franco. Ele traz um pouco também dessas histórias. Eu acabei nem te convidando para curtir e compartilhar esse vídeo com os teus amigos. Na descrição dele eu sempre coloco links onde tu pode comprar, desde passeios saindo de Porto Alegre até pacotes de viagem, pode comprar passagens aéreas, reservar o teu hotel, ou tu também pode entrar em contato conosco, que a gente pode montar um roteiro especial para ti. Eu gosto de fazer no meio do vídeo, mas eu sei que tem muita gente ainda com a gente até o fim aqui. Esse vídeo está bem interessante no momento que eu estou chegando num lugar especial, a hidráulica Moinhos de Vento, onde tem esse belo chafariz, então, que eu te mostrei num vídeo recente do canal aí. Dá uma olhada lá, tá bem interessante. Eu contei a história, que é muito interessante a história dessas estátuas, que começaram lá na Praça da Matriz, frente do Palácio do Governo, da Catedral. Depois foram lá para a Praça do Sebastião, do lado do Colégio Rosário, que eu fiz um conteúdo disso também. Mostrei um pouco da praça, que eu falei do Museu da Medicina, que é ali na frente. Depois elas ficaram num depósito, na realidade elas ficaram num depósito e foram para essa praça, isso lá no começo do século XX. E aí recentemente elas vieram para cá, uma história, uma trajetória longa. Inclusive tem uma estátua que representa o Guaíba. Elas representam 4 rios aqui do Rio Grande do Sul, e no centro teria um menino que representaria o Guaíba. Mas esse lugar também é fantástico, tem que falar de novo dele, tá em restauro, é uma estação de tratamento de água. Eu vou dar uma entrada, te mostrar um pouco pra gente fechar a conta desse vídeo. Mais um vídeo aí de caminhada por Porto Alegre. E aí tem essa bela torre, sempre chama atenção. E os bancos que eram do Auditório Araújo Viana. Aqui é um regramento, tá? Para tu obedecer, não pode entrar, inclusive, eu acho que de bicicleta, passear com cachorro. Tem alguns regramentos. É uma estação de tratamento de água. Foi feita aí no começo do século XX, 1904. É um lugar interessante, belíssimo. Tem uns jardins bonitos que são inspirados no Palácio de Versalhes, na França. Realmente um lugar interessante, mas dá para tu vir passear aqui, aproveitar esse parque. O pessoal gosta de vir tirar fotos, fazer um book fotográfico, que nem eu vi esses dias o pessoal fazendo lá na estação de trem abandonada de Roca Salles. Ficou bem interessante as fotos no final de tarde. Eu interagi com o pessoal, comentei, trocamos uma ideia nos Instagrams aí. E a gente pode ver o trabalho deles. E o nosso vídeo está bem interessante, está bombando. Te agradecer aí, porque o pessoal está gostando de ver esse vídeo aí sobre Roca Salles e sobre colinas também. Mais um lugar interessante que a gente trouxe aí do interior do Rio Grande do Sul. E a gente está também dando um pouco de atenção aí para nossa capital gaúcha, mostrando esses lugares interessantes. E a gente está chegando então agora no chafariz, onde tem essas estátuas que fazem referência aos rios gaúchos. Esse aqui é do Caí, que é uma mulher. Do outro lado tem os sinos, que é uma mulher também. E os homens, um é o Jacuí, o outro é o Gravataí, um lugar marcante aqui da cidade. Esses belíssimos chafarizes e essa belíssima hidráulica, e os bancos aqui que pertenceram então ao Auditório Araújo Viana, que ficava na Assembleia Legislativa, foram espalhados pela cidade. E eles aqui eles estão sendo bem estão sendo restaurados, bem pintados, revitalizados, enfim, para deixar eles como novos, para a gente poder usufruir. Bem interessante. Outro dia, quando eu vim aqui, eu mostrei um que estava em restauro, mas outro dia eu passei ali um pouco mais para frente, ele tá novo,
De novo, com perdão da redundância. Mas enfim, um belo lugar aí pra gente encerrar essa nossa caminhada pelo bairro Moinhos de Vento. E você já sabe, né? Curte, compartilha esse vídeo, segue nas nossas redes sociais, te inscreve no nosso canal do YouTube, porque eu ainda tenho muito mais pra ti. Tamo junto.